Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e te dizer que a sua Bíblia, ela é a palavra do Senhor para mim e para você. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Estaremos lendo a partir do verso de número 24. Diz assim a minha Bíblia: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso e por isso obtêm uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos a ganhar uma coroa que dura eternamente. Porque não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta. Aliás, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas. No Novo Testamento nós temos 13 livros que foram feitos, escritos por esse homem que não andou necessariamente como os outros discípulos andaram com Jesus. Paulo, na verdade, não andou com Jesus como os demais, pessoalmente. Mas Paulo se converteu no início da igreja primitiva. No entanto, Paulo se converteu de tal forma, ele se entregou ao Senhor de tal forma, com tamanha paixão, com tamanha vontade, com tamanho zelo, que Paulo acabou se destacando mais do que os demais seguidores de Jesus. Mas hoje nós somos seguidores de Jesus. Aqui existem seguidores de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta a você. O que é que tem movido a sua vida? Qual é o combustível que te impulsiona, que te leva adiante, que faz com que você seja melhor em todas as áreas da sua vida? O que é que fez que Paulo se tornasse um homem tão dedicado, tão compromissado? Eu gosto muito de ler sobre a história de algumas pessoas. E existem histórias maravilhosas de atletas que se destacaram muito mais do que os demais atletas, porque quando existe uma competição e tem atletas do mundo inteiro, ali estão os bons. Mas entre os bons estão os melhores. Existem aqueles que vencerão. O que é que faz com que essas pessoas se tornem os melhores? O que pode fazer uma pessoa melhor? Nós temos um grande atleta, que é o Oscar Schmidt, já aposentado há
alguns anos, que foi o grande cestinha do basquete brasileiro. Quando nós olhamos para a história do Oscar, os atletas, os jogadores treinavam, mas ele diz que ele, além do treino, ele ficava um tempo a mais treinando. Os outros iam para os seus quartos, iam jantar, iam se divertir. E o Oscar continuava treinando e treinando. Isso fez toda a diferença na vida dele. Muitos dos nossos pais trabalharam a morrer. É verdade ou não é? Quantos dos nossos pais se esforçaram, trabalharam demais? Quando trabalham, imaginando que o trabalho é apenas a força do braço, ou apenas a energia. E em muitos momentos da história realmente foi. Mas o tempo vai passando e nós temos coisas favoráveis, nós temos a tecnologia, nós temos as estratégias que Deus vai nos dando. Deus sempre nos dá estratégias. E nós já não estamos mais vivendo no século passado, nós estamos em pleno século 21. Não adianta querermos estar apegados a algumas tradições que na verdade paralisavam as nossas vidas. Por isso Deus vai nos dando novas estratégias. E no tempo de Paulo foi exatamente assim. Em Filipenses 3,13, Paulo diz assim: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Nós temos uma carreira, nós temos um alvo. Nós precisamos ter uma meta em nossas vidas. Você não pode, querido, você não pode, minha irmã amada, continuar perdendo o seu tempo, perdendo a sua juventude, perdendo essa grande possibilidade de usar a palavra de Deus na sua vida, de aplicar a palavra do Senhor na sua vida, porque a palavra do Senhor, ela é aplicável. Existem tantas pessoas ocupadas, tem tanta gente ocupada, mas nem todas as pessoas que estão ocupadas são produtivas. Porque estão ocupadas com as coisas indevidas. Estão ocupadas com tantas situações que na verdade não vai levar a nada, que não vai torná-la uma vencedora. Eu disse que existem muitas pessoas que estão ocupadas, mas nem todas as pessoas ocupadas são produtivas. E nós nascemos para sermos frutíferos. Sempre eu gosto de lembrar que nós nascemos para sermos frutíferos. Quando não somos frutíferos, nós nos frustramos, porque não conseguimos realizar algumas coisas. Por isso Deus vai nos dando as estratégias, Deus vai nos ensinando através da palavra dEle. Eu não sei se você está me ouvindo. E eu te pergunto, o que é que te faz melhor enquanto pai, enquanto filho, enquanto cidadão, enquanto cristão? O que é que te faz melhor? Porque nós precisamos ser melhores. Existe espaço para nós sermos melhores.
Existem possibilidades para nos tornarmos melhores. O que é que faz uma pessoa melhor? Quando você vê alguém vencendo, rompendo, melhorando, não pense que foi alinhamento dos astros, não foi. Não pense que foi a sorte diferenciada daquela pessoa, certamente não. E eu quero te falar de uma coisa muito poderosa. Um dia, do favor de Deus na sua vida, vale mais do que 10 anos de trabalho duro. E você pode pedir ao Senhor que derrame sobre você o favor dEle. Talvez seja o que você mais precisa hoje. O apóstolo Paulo diz assim, vamos voltar ao texto, 1 Coríntios 9, 26. Ele diz assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu tenho alvo. Eu tenho uma meta. Eu estou falando com você, você precisa ter um alvo. Você precisa ter uma meta em tudo o que você fizer na sua vida. Eu estou dizendo, em todas as coisas, precisamos metas, alvos definidos. Porque senão você vai ficar andando de um lado para o outro e não sabe para onde está indo. E se não sabe para onde está indo, não vai chegar a lugar nenhum. Ele diz assim, eu não corro sem alvo. Eu não luto como quem apenas soca o ar. Sabe que existe um inimigo e começa a gastar energia socando o ar, ou seja, acabando com a própria energia, porque não sabe o que está acertando. Mas Deus te deu um potencial. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus tem te dado vida, Deus tem te dado energia. Eu não sei se você tem ouvido a minha voz, mas como é que você peleja? Como é que você tem lutado? Como é que você tem planejado essa vida que Deus te deu? Deus te deu uma vida, mas como é que você tem usado essa vida? Deixa eu explicar melhor o que eu estou dizendo. Deus tem um projeto com você. Eu acho que você não ouviu a minha voz, eu vou repetir. Deus tem um projeto com a sua vida. Um projeto, querido, é um plano. Um projeto é exatamente uma estratégia. E Deus tem uma estratégia dentro de um determinado esquema, que à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, na medida que nós vamos ouvindo a voz do Senhor, nós vamos entendendo qual é o projeto que Deus tem conosco. E Deus tem um projeto com você. Assim como Deus teve um projeto com Abraão, assim como Deus teve um projeto com Noé, com os profetas, com o apóstolo Paulo, Deus tem um projeto com você. Deus tinha algo grandioso a fazer na vida de Josué. Josué foi um estrategista de guerra. Josué foi aquele que sucedeu Moisés.
E Deus deu um talento para Josué, porque Josué, na verdade, era um grande estrategista. E um dia Deus falou com Josué, e Deus hoje fala com você. Deus disse a Josué que o inimigo não haveria de resisti-lo em nenhuma das suas batalhas. O inimigo não vai te resistir em nenhuma das suas batalhas. Caderno de Josué, capítulo de número 10. Depois, você dê uma olhada na sua casa. Todo o capítulo de número 10 do livro de Josué. Aquela passagem que Josué saiu para pelejar. E Josué clamou a Deus. E Deus respondeu a Josué. E quando você clama a Deus, Deus não vai deixar o seu clamor sem uma resposta. Deus sempre responde aos nossos clamores. Qual é a sua batalha? Clame ao Senhor. Deus haverá de responder o seu clamor. Mas eu quero te dizer algo. Existem pessoas, existem situações que querem nos distrair, que querem nos tirar do foco, que querem roubar a nossa atenção, que querem, na verdade, nos destruir. Contra Josué, ouça bem, contra Josué, levantaram-se 5 reis, se uniram, diversos reis, 5 reis, para destruir Josué. Eu quero falar de 5 situações que querem te destruir, que querem te aniquilar, que querem te derrotar. Não são reis como se levantaram contra Josué. São situações que estão dentro de você. A primeira delas, que quer te destruir, o medo. Quantas vezes nos sentimos amedrontados diante da vida, diante das coisas novas? O medo é a falta de confiança em Deus. Se você permanecer nessa situação, amedrontado, o medo acaba destruindo vidas, destruindo sonhos, destruindo até mesmo os projetos que Deus tem para a sua vida. Mas quando você se levanta confiante no Senhor, cheio de coragem, porque você confia em Deus, a bênção, ela acompanha a coragem. A coragem orientada pelo Senhor, ela faz com que as bênçãos vá acompanhando. A segunda coisa é a pressa. Andamos apressados demais. Não temos tempo para ouvirmos a voz de Deus. Não temos tempo para orarmos ao Senhor. Estamos muito apressados. E a pressa tem destruído muitas vidas. Mas existe mais uma coisa chamada procrastinação. O que é isso? Procrastinar é você adiar as coisas que deveria fazer hoje para amanhã. Chega amanhã, você joga para depois de amanhã. E vai sempre
empurrando para frente. Isso tem trazido derrota a muitas pessoas. Eu não sei se estou falando com você. Existe um outro inimigo que se chama desorganização. Como é que está a sua vida? Uma pessoa desorganizada já entrou numa oficina mecânica que está tudo desorganizado, parafuso no chão, chave no outro lugar, mas não é só oficina mecânica. Às vezes nós entramos em alguns lugares, existem casas que estão desorganizadas, existem quartos que precisam de um mapa para andar dentro do quarto. Mas existem vidas que estão desorganizadas, e uma pessoa desorganizada não vai a lugar nenhum. 5 reis se levantaram contra Josué. Eu estou falando de 5 situações que se levantam contra você. Existe uma situação, a última, quinta, que é a inveja. Não, eu não estou falando das pessoas que te invejam. Eu estou falando quando você inveja outras pessoas. Quando você vê que o outro cresce e você fica se perguntando por que é que ele cresceu. Por que é que ele está assim? Por que não eu? Na verdade, você está deixando de reconhecer aquilo que Deus já deu a você. Você está deixando de reconhecer os talentos que Deus tem dado a você. Se você tiver ouvidos para ouvir, que você ouça e guarde no seu coração o que Deus tem falado conosco. Feche seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, te glorificamos, ó Deus, e apresentamos cada vida que está ouvindo a tua palavra diante do teu altar. Seja conosco e permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Será que nós podemos aplaudir o Senhor?